Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e também sobre a vida de toda a sua família. Quero desejar uma ótima noite para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Você que está fazendo parte do nosso grupo de estudos a respeito do livro de Gálatas, né? Esse estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Quero cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando do Brasil e também aqueles que estão nos acompanhando de fora do Brasil, do exterior, que estão também participando do estudo. Eu quero cumprimentar aqui algumas pessoas aqueles que estão conectados conosco, a Jane Alves, a dona Lúcia Helena, a dona Maria Fernanda de Portugal, o seu Arthur Leite, Priscila Moraes, a Roseli Milani, o Jefferson Custódio também está acompanhando, a Graça Luz, a Ana Luísa, Fátima Nage, Andréia Pires, o Alessandro Lux, Dona Maria Helena Leite Costa. Tem um pessoal que está apertando em algum lugar aqui que está chamando como se fosse como se quisesse telefonar, né? Está enviando algum anexo, alguma coisa que está criando isso. A Lucineide Jesus Silva, Dona Silvana Lux também, Fátima Nage, Paulina Antônia, o Luiz Ricardo, o Gilson Leonardi, né? Um abraço carinhoso para o casal. Andréia Souza, a Adriana Queiroz, também a Wanda Soares, a dona Amélia, também está com a gente, a dona Claudete Balsan, também, possivelmente o seu João deve estar com ela, Ana Maria Palma de Campinas, a Fátima Milani, Jaqueline Silva, também está acompanhando, o Adriano Pinissoli e família, a dona Maria Aparecida Valeriano também está com a gente. Bom, acredito que aqueles que estão inscritos, né, estão já conectados conosco. Bem, amiga, nós vamos então dar continuidade ao estudo. Vocês receberam, né, acredito, que eu enviei pelo Facebook, eu enviei pelo WhatsApp, pelo grupo, a folha de estudo, né, a nossa apostila. Você deve ter recebido. Quem imprimiu, facilita na hora da leitura, mas se você não imprimiu, você pode acompanhar pelo celular, pelo computador, né? E mesmo porque eu vou ler o texto aqui junto com você, mas é importante ter para você guardar o estudo a respeito do livro de Gálatas. Hoje, o segundo capítulo, né? Ontem nós fizemos uma introdução do livro, uma introdução do primeiro capítulo, falamos sobre como o apóstolo Paulo, ele se colocou, né, diante dos cristãos da Galácia com relação ao fato deles estarem passando tão rapidamente daquele que o chamou para a graça de Cristo, né, do evangelho, para outro evangelho, que Paulo afirmou não ser outro, senão que haviam algumas pessoas que estavam se infiltrando no meio deles, trazendo certas mensagens, certos ensinos que estavam contrários ao evangelho. E Paulo chamou de anátema, de maldito, todo aquele que pregar outro evangelho, senão o evangelho que foi anunciado, o evangelho do Senhor Jesus, que aponta para a justificação pela fé, e não mais a justificação pelas obras da lei, por práticas da lei, né? Tentando ser aceito por Deus, baseado nos princípios da lei. Então Paulo foi bem claro, foi bem taxativo com relação a isso. E agora Paulo, né, ele se depara com uma dificuldade, porque na medida que ele começa a evangelizar, na medida que ele começa a abrir igrejas, na medida que ele começa a levar o evangelho, ele começa a sofrer uma certa resistência por parte dos cristãos já influenciados pelos judaizantes. Então Paulo, ele recebe uma revelação do nosso Senhor Jesus, dizendo para ele que ele deve ir para Jerusalém, para que em Jerusalém ele possa expor para os apóstolos que não estavam compreendendo bem o que estava acontecendo, explicasse, né, deixasse eles a par do que estava acontecendo, para que ele não tivesse mais dificuldades com relação a levar o evangelho
tanto para os gentios, que era a missão dele, mas também para os judeus que ele encontrasse no caminho, mesmo porque ele costumava palestrar nas sinagogas dos judeus. E os judeus então precisavam saber que o que ele fazia tinha aprovação do Concílio de Jerusalém, formado pelos apóstolos que estiveram com Cristo, né? Então, Paulo recebe essa revelação e ele então vai para Jerusalém. E é o que nós vamos ler agora, né? Vamos ler na folha e depois a gente então vai diretamente no capítulo. Segundo capítulo, agora na apostila, tá? A defesa de Paulo sobre seu apostolado continua no segundo capítulo, com uma exposição do seu relacionamento com os apóstolos, com base não em submissão, mas em igualdade, bem coerente com o relato apresentado em 1:1, ou no capítulo 1, versículo 1. Ou seja, Paulo foi comissionado pelo Senhor Jesus diretamente e não por intermédio de homens. Então, quando Paulo ele vai para Jerusalém e ele se apresenta aos apóstolos, ele não vai de cabeça baixa, implorando, suplicando, não. Ele vai como apóstolo. Ele vai em pé de igualdade. Ele não se sentiu inferior aos apóstolos que estavam em Jerusalém, que haviam estado com Jesus, né, durante aqueles 3 anos. Não. Paulo estava bem consciente de que ele foi comissionado, que ele recebeu o apostolado diretamente de Cristo, posso até dizer, com certos privilégios que os próprios apóstolos não tiveram. Por quê? Porque Paulo, além de ter recebido o apostolado de Cristo, onde foi que ele recebeu, que nós comentamos ontem? No terceiro céu. Ele viu e ele ouviu palavras inefáveis, né? Palavras inefáveis que não é lícito ao homem sequer pronunciar. Então, além dele ter recebido apostolado, ainda recebeu com certos privilégios. Então, Paulo vai em pé de igualdade, não em submissão. Continuando aqui na folha. Para que não houvesse qualquer tipo de conflito entre os cristãos de origem gentílica e os cristãos de origem judaica, Paulo expõe o evangelho que recebeu de Cristo sem se intimidar com qualquer imposição dos irmãos legalistas, aqueles que defendiam, os ortodoxos, que defendiam com unhas e dentes a lei de Moisés. Como ele próprio declara, nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse intacta. Paulo chega a afirmar que, no encontro com os apóstolos, nada foi acrescentado ao que ele já havia recebido. Pelo contrário, ele obteve total aceitação por parte dos líderes da igreja, que reconheceram seu apostolado e sua missão de levar o evangelho aos gentios, como um comissionamento divino. Paulo, porém, em defesa da verdade do evangelho, resiste a Pedro face a face. Então, antes de eu entrar aqui nesse ponto, veja, então o apóstolo Paulo, quando ele foi para Jerusalém, ele foi no status de apóstolo. Só que, claro, quando ele chega em Jerusalém e ele se depara com os apóstolos, né, que ainda estavam, que apesar de terem conhecido Jesus, que apesar de eles terem recebido as orientações de Jesus, eles ainda eram muito legalistas. E Paulo, ele em nenhum momento se submete a qualquer tipo de princípio da lei. Aquela questão de comer só com judeus, aquela questão de lavar as mãos para comer, de, por exemplo, como nós vamos ler daqui a pouco, ele levou Tito com ele, que era grego, e ele não permitiu que Tito fosse circuncidado. Ele em nenhum momento, em nenhum instante, ele se submeteu a qualquer tipo de princípio da lei. Por quê? Porque ele estava ali em defesa do evangelho da graça de Cristo. Paulo estava bem seguro, então ele não se submete a nada, né? Como ele próprio disse, né?
nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse intacta. Então Paulo estava muito bem seguro, apesar dele estar indo para Jerusalém, para que os apóstolos compreendessem o ministério dele, para que dessem aprovação para ele, para que ele, onde quer que ele fosse, nas sinagogas judaicas, nos templos, que ele pudesse falar do evangelho da graça, que ele pudesse pregar aquilo que ele recebeu de Jesus. Então ele precisava desse apoio dos apóstolos, sem, no entanto, abrir mão de qualquer um dos princípios que o Senhor Jesus tenha deixado com ele. Então, o que nós observamos? Paulo, ele era muito zeloso pela questão da graça. Por que zeloso? Porque como o evangelho do Senhor Jesus, ele é, hoje, a palavra da salvação, então, permitir qualquer tipo de desvio do evangelho colocaria em risco todo o plano de salvação através da justificação pela fé. Então Paulo, sabendo de quem recebeu a orientação, de quem recebeu o evangelho, ele sabia que ele não podia abrir mão de nenhuma vírgula, de nenhum tio. Ele estava muito bem seguro. Ele sabia, a lei cumpriu o seu papel, mas agora estava vigorando uma nova aliança, e essa nova aliança precisava ser compreendida e de nenhum modo contaminada com os princípios da lei. Havia um zelo extremo com relação a isso por parte de Paulo, o que é muito importante. Foi para ele e também é para nós. Agora, para a gente poder terminar aqui na folha, diz assim, olha, né? Paulo, porém, em defesa da verdade do evangelho, resiste a Pedro face a face e publicamente, quando este, em visita a Antioquia, se conduz de forma parcial, não assumindo os princípios do evangelho, mas preferindo, por receio dos da circuncisão, agir segundo os costumes da lei mosaica e não de acordo com a verdade do evangelho. Em um discurso acalorado e esclarecedor sobre as alianças, Paulo disserta sobre as obras da lei e a justificação que vem pela fé, e termina deixando claro para todos os ouvintes que se qualquer prática ou costume da lei tornasse o homem aceitável diante de Deus, a morte de Cristo teria sido em vão. E nós vamos ler daqui a pouquinho sobre isso. Então, os dois temas que nós vamos acompanhar, como diz aqui, temas do capítulo, o apostolado aos judeus e aos gentios, e Paulo repreende a Pedro e a justificação pela fé. Bom, agora eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia, então, em Gálatas capítulo 2, né? Acredito até que já esteja aberta aí com você. Gálatas 2, nós vamos ler aqui a partir do primeiro versículo que fala desse encontro que Paulo teve então com todos os apóstolos em Jerusalém. Tá certo? Encontrou Gálatas 2? Muito bem. Queria apenas que você agora curvasse sua cabeça por um instante, fechasse os seus olhos, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Feche os olhos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco, nos ensinar, nos revelar a Tua palavra, nos dar clareza, nos dar entendimento. Senhor, nos ajude. Nos ajude, meu Pai. Não deixa que as preocupações do dia a dia, o cansaço do dia de trabalho venha roubar de nós a atenção necessária para aprendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito possa falar conosco com muita clareza, que o nosso coração esteja atento para ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Senhor. Nos ensina sobre essa preciosidade que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque estamos aqui prontos para aprender. Meu Deus, abençoe, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, vamos ler então.
o apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois da primeira vez que Paulo esteve, né? Ele esteve lá lembra que ele esteve com Pedro e com o irmão de Jesus, Tiago, 3 anos depois que ele recebeu a revelação. Agora, passado 14 anos, ele volta, né? Ele volta agora para falar agora com todos os apóstolos, devido às dificuldades que ele estava enfrentando na pregação do evangelho. Então, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Bem, então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele vai para Jerusalém, né, depois de 14 anos, né, 14, 3, 17, após 17 anos dele ter tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então, agora Paulo vai para Jerusalém e ele vai então expor para os apóstolos, né, a respeito do evangelho que ele tem pregado entre os gentios e testemunhado. Como que Jesus tem estado com ele. Ele vai até os apóstolos, né? Depois a gente vai ler isso numa outra situação. Quando ele vai até os apóstolos, ele então fala dos milagres, ele fala que os gentios, eles então recebem o Espírito Santo, estão se batizando, né? Estão se entregando para Jesus, e os apóstolos ficam admirados. Então ele vai com esse objetivo, mostrar para eles a verdade, né? E o poder de Deus que se manifesta através do evangelho da graça, como a gente vai ver depois na sequência. Mas Paulo ele faz um comentário aqui. Ele foi até os apóstolos, principalmente aqueles que tinham mais influência, né? Para quê? Para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. O que Paulo está dizendo? Que ele precisava da aprovação dos apóstolos. Por quê? Porque se ele trabalha, luta, prega, mas se os apóstolos, que eram conhecidíssimos, né, que eram os fundadores da igreja até então, falassem contra Paulo, o trabalho dele ia todo por água abaixo. Ele precisava da aprovação dos apóstolos. Ainda que ele manifestasse o poder de Deus, mas ele precisava da aprovação, não é? Ele precisava que os apóstolos estivessem de acordo com tudo aquilo que ele estava fazendo. Para quê? Para que ele tivesse o caminho aberto para seguir a caminhada dele como pregador do evangelho da graça. Mas ele precisava dessa aprovação, não é? Por isso que a obra de Deus, ela precisa ser feita e a hierarquia da igreja precisa ser respeitada. Quando aparece uma pessoa do nada pregando o evangelho, falando, dificulta muito o trabalho dela. Porque talvez ela até tenha uma missão, ela até tenha um chamado, mas se ela não tiver ligada a pessoas que possam aprovar o ministério dela, então o ministério dela fica assim meio que comprometido, né? Dizendo assim, da onde veio, da onde surgiu, quem era, quem foi que consagrou determinado fulano a pastor, quem é que deu o apostolado dele, né? No caso de Paulo. Então, quem é que escolheu ele como discípulo, né? Quem é que consagrou ele a pastor para ele poder estar pregando o evangelho? Quem que derramou o óleo sobre ele? Então, são perguntas que são feitas, por isso que a pregação do evangelho precisa ser feita de uma forma coerente, né? Muito coerente. A palavra correr aqui é uma palavra interessante, porque ela fala não de qualquer corrida. Paulo, quando fala assim, para que eu não tenha corrido em vão, ele está falando a respeito de um atleta, né? De um corredor que compete nos Jogos Olímpicos da Grécia, né? Da antiga Grécia, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas a palavra Olimpíada, ela nasce na Grécia de um monte chamado Monte Olimpo, que era considerado o Monte dos Deuses. Então, na Grécia, até hoje, né? Mas principalmente na Grécia Antiga, havia um período do ano, que foi onde nasceram as Olimpíadas, que se reuniam pessoas de vários lugares
e faziam competições, e essas competições elas eram em homenagem aos deuses do Olimpo. Por isso que eram chamados Jogos Olímpicos, por causa do Monte Olimpo, né? Então, quando Paulo ele está aqui falando, né? Ele está aqui falando a respeito de correr em vão, ele está mencionando exatamente esse tipo de corrida. Aquelas corridas olímpicas que não adiantava você correr, mas não chegar ao final da corrida. Então ele falou assim, eu não quero correr em vão. Eu quero ser como um atleta que correu e chegou ao final, que ele venceu a etapa, ele conseguiu cumprir a sua tarefa. E eu não quero correr em vão. Então Paulo ele fala sobre esse tipo de corrida, né? O versículo 3 diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, né? Paulo não permitiu que ninguém constrangesse Tito à circuncisão. Então Paulo foi, levou Barnabé, né? E levou Tito com ele, só que Tito era grego. Tito não era circuncidado, ele não tinha participado de nenhum ritual da lei, ele nem conhecia bem a lei. E Paulo sabia que quando chegassem em Jerusalém, a primeira coisa que eles iam perguntar é quem é. Porque você sabe, judeus e gentios nunca se deram. Os judeus até então, né? Eles consideravam um gentil como um amaldiçoado. Né? Eu até cheguei a comentar dias atrás num programa que os judeus eles oravam assim, meu Deus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela comida, muito obrigado por tudo e muito obrigado, meu Deus, por não ser gentil. Eles agradeciam a Deus por não ser como aquele povo gentil. Por quê? Porque era considerado um povo amaldiçoado. Não era, mas era considerado, né? Então, quando chega Tito, grego, e vai falar com os judeus, né? Então, isso com certeza ia dar um problema. Paulo sabia disso. E Paulo não permitiu que mesmo com toda a influência dos apóstolos, que Tito fosse constrangido a circuncidar-se. Por quê? Porque Paulo sabia que a circuncisão não fazia mais parte, né, da aliança. A circuncisão era parte da aliança da lei, da época que veio lá de Abraão e entrou na lei e foi até a lei de Moisés. Mas com a vinda de Jesus, a circuncisão ela não foi mais realizada na carne, mas foi realizada no coração. Então, no Evangelho, a marca que o judeu carregava no corpo dele, nós cristãos carregamos no coração, né? A marca, o que marcava o judeu era a circuncisão. O que marca o cristão é o coração. É o coração que ele tem disposto a fazer a vontade de Deus. Então, Paulo não aceitou e jamais aceitaria a circuncisão, né? Porque daí ele estaria de novo se submetendo aos princípios da lei. E é o que realmente Paulo ele está defendendo com unhas e dentes para que isso não aconteça, né? A palavra constrangido é anagikazo. Anagikazo é uma palavra difícil de falar, que quer dizer forçado ou persuadido. Então Paulo não permitiu que Tito fosse forçado, persuadido a se circuncidar, né? Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Falsos irmãos, que são aqueles que professam ostensivamente ser cristão, mas destituídos do conhecimento pleno da verdade. Então Paulo se deparou com uma série de problemas quando ele foi para Jerusalém. Haviam lá aqueles que se diziam irmãos, que eram judeus convertidos, mas que no fundo não tinham o pleno conhecimento da verdade. Sabe? E esse também, amiga e amiga, é um dos grandes problemas das pessoas não saberem distinguir as alianças, né? Elas fazem uma mistura de aliança da lei com aliança da graça. Então elas têm nome de irmãos, elas têm nome de cristãos, mas vivem nos princípios da lei. Então Paulo chama esse tipo de pessoas de falsos irmãos, porque são esses que querem impor regras, são esses que querem impor peso, são esses que querem impor fardos que eles mesmos não carregam, como a gente vai ver daqui a pouco, como é o caso do próprio Pedro.
Pedro, tão rigoroso com certos princípios, né? Querendo impor para os gentios, né? Tantas coisas, querendo, sabe? Ele, sendo judeu, quer que os gentios vivam como judeus, só que ele mesmo não está praticando aquilo que ele está professando. Então, Paulo ele fala sobre isso, né? Sobre os falsos irmãos, né? Pseudo-delfos ou falsos irmãos, que professam fé, mas que na verdade estão longe do conhecimento da verdade. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremetem com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Olha que interessante isso aqui que Paulo fala. Aqueles que nos espreitam, aqueles que ficam caçando uma falha, procurando um defeito para acusar e depois conduzir à escravidão. Então, Paulo, olha a situação que Paulo enfrentou em Jerusalém. Tá dando para você perceber? A luta de Paulo quando ele vai pregar o evangelho, falar do evangelho da graça lá para os apóstolos, foi muito difícil, porque ele sabia que ia enfrentar uma imposição muito grande, porque apesar deles serem irmãos, eles não tinham pleno conhecimento do evangelho que Jesus revelou para Paulo. Eles não tinham pleno conhecimento, eles conheciam o evangelho, mas eles estavam influenciados pela lei. Sabe? Eles não conseguiam apenas fazer o que Jesus mandou. Eles não conseguiam apenas pregar o evangelho. Eles estavam aprisionados também pelos princípios da lei. Então Paulo enfrentou uma série de resistências, né? Uma série de resistências, e entre essas resistências, aqueles que estavam rondando, sondando, tentando encontrar alguma falha, para depois então se impor com a lei sobre eles e fazer com que o evangelho fosse uma mistura de lei e graça. Então Paulo estava muito atento a esse tipo de problema que estava acontecendo. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então é aquilo que eu li na folha. Então Paulo, sofrendo toda essa dificuldade em Jerusalém, ele nem por uma hora ele se submete a qualquer princípio da lei. Por quê? Porque ele estava ali para falar da graça, né? E para que a verdade do evangelho permanecesse intacta entre aqueles que estavam ouvindo. Então Paulo não ia abrir mão de forma alguma do que ele recebeu do Senhor Jesus. E isso é muito importante para mim e para você. Nós precisamos ter muita clareza do evangelho da graça de Deus, para nós não nos submetermos aos princípios da lei. Porque o evangelho não pode ser contaminado com o legalismo. O evangelho ele tem o princípio dele. O evangelho aponta para Cristo, o sacrifício de Cristo. O evangelho aponta para a redenção em Cristo, para o perdão em Cristo, para a vida eterna em Cristo, e nunca aponta para nós ou aponta para a lei. O evangelho só aponta para Cristo, é a obra de Cristo. Não foi a obra de Moisés, não é o que eu faço, não é se eu mereço, se eu desmereço, não é nada disso. É o que Cristo fez, é a justificação pela fé. Então Paulo estava sendo rigoroso nesse princípio, né? Aí o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, né, pregando para os judeus, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, o discípulo amado de Jesus, que eram reputados colunas, me estenderam para mim a destra, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão.
a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para o fazer. Então, Paulo ele fala aqui coisas importantes. E um detalhe que ele disse aqui que me chamou muita atenção é que aqueles a quem ele... Porque ele não conhecia os apóstolos, ele só conhecia Pedro e Tiago, porque há 14 anos atrás ele tinha ido para Jerusalém e teve lá poucos dias. Agora Paulo vai para conhecer todos os apóstolos. E ele então entende, né, que haviam pessoas ali que tinham uma influência muito grande, né, que aparentemente eram pessoas assim de muito conhecimento, que ele até poderia aprender muitas coisas com eles. E qual não foi a admiração? Que Paulo, o período que ele passou ali com os apóstolos, nada foi acrescentado ao que ele havia recebido do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, como ele disse, ele falou do evangelho da graça, todos eles ouviram, né? E ficou muito bem claro uma coisa. Assim como Pedro, né, ele recebeu o ministério para pregar aos judeus, aos da circuncisão, ele havia recebido o apostolado para pregar o evangelho aos não da circuncisão, aos incircuncisos, aqueles que não eram da circuncisão. Porque tanto o Espírito Santo estava operando eficazmente através de Pedro, como também estava operando eficazmente através de Paulo. Isso ficou muito bem claro quando eles estendem, né? Deixa eu usar aqui a palavra que ele usou. Estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. A palavra destra é a mão direita, né? Eu até escrevi aqui. A destra é dixios, ou dixios koinonia, destra da comunhão, que quer dizer pacto feito com aperto de mãos, um acordo ou um compromisso firmado. Dexios, uma palavra interessante, né? É um acordo que eles fizeram. Um acordo, eles apertaram as mãos, então Pedro, os demais apóstolos, estenderam a destra da comunhão, estenderam a mão direita, apertaram a mão dele e falaram assim, olha, siga o teu ministério, siga o teu chamado. Deus escolheu você, Deus está operando através de você. Se Deus te deu essa missão, siga em frente, porque a partir de hoje você tem carta branca para pregar o evangelho da graça, o evangelho que você recebeu aonde você for, principalmente aos gentios, mas também para todos os judeus que você encontrar, pregue o evangelho. E é o que Paulo queria. Ele queria a carta branca e ele recebeu. Mas ainda assim eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Eles pareciam para Paulo pessoas assim extraordinariamente cheias de conhecimento e que Paulo acreditava que podia aprender alguma coisa. Mas qual não foi a admiração de Paulo? Que nada foi acrescentado para ele. Pelo contrário, ele acabou acrescentando para os apóstolos. Por que, amiga, eu estou tocando nesse ponto? Às vezes você vai encontrar pessoas com títulos e pessoas até de um título que a acompanha até um certo tempo. Por exemplo, você já ouviu falar do pastor tal? Pastor tal, grande homem de Deus, né? Você já ouviu falar do fulano de tal? Grande homem de Deus, muito conhecido no Brasil, um grande missionário, um grande pregador do evangelho, né? Um homem que tem muitas igrejas, muitos templos. E amanhã ou depois, se Deus permitir que você vá ao encontro de uma pessoa dessa, ou que você se encontre com uma pessoa dessa, por exemplo, no aeroporto ou em qualquer lugar, você, amiga, que tem o conhecimento do evangelho, da graça, da verdade de Deus, não se admire. Porque você vai chegar até aquela pessoa e você vai com aquela impressão de que você está diante de um grande conhecedor e olha, você pode se admirar. Se admirar. Porque na hora que você começar a conversar com aquela pessoa e você começar a falar das revelações que o Espírito Santo deu a você pelo evangelho da graça, talvez aquela pessoa vai olhar para você assim e vai falar assim, rapaz,
Da onde que você tirou tanto conhecimento? Você teve pessoalmente com Jesus, foi? Porque eu nunca vi ninguém falar essas coisas, não. E olha que eu já prego o evangelho há 40 anos, 50 anos, olha. E o que você está dizendo para mim sobre as revelações do evangelho? Sobre a velha aliança, a nova aliança? Você está dizendo que aqueles que querem se justificar pelas obras estão separados de Cristo, e você ainda mostrou para mim na Bíblia. Rapaz, eu nunca tinha visto isso. Eu nem sabia que isso estava na Bíblia. Aí você vai sair dali admirado dizendo o seguinte: meu Deus, eu sou uma pessoa tão nova na fé, tenho tão pouco tempo de conhecimento do Evangelho, mas eu falei com uma pessoa que eu considerava um grande conhecedor, e qual não é a minha surpresa? Que eu acabei ensinando algumas coisas para ele, e ele não agregou nada na minha vida. Sabe por quê, amiga e amiga? Porque o Evangelho da graça, ele não é revelado a todas as pessoas. Tem muitas pessoas que pregam o que já foi pregado pelo outro e pregado pelo outro. Mas o Evangelho da graça é uma revelação do Senhor Jesus. O Evangelho da graça, ele é uma revelação que o Espírito Santo concede exclusivamente para aquelas pessoas que têm realmente desejo de conhecer a verdade. O Evangelho hoje, ele é pregado por muita gente e por muitos motivos. Status, por um capricho, por uma tradição, né? Por um gosto da família. O Evangelho hoje, ele é pregado como um meio de vida. Ele é pregado porque a pessoa se sente que tem um status, né? Status. Eu sou pastor fulano, né? E ainda, chega a ser até, desculpa, tá? Chega a ser até ridículo quando você pergunta para um determinado fulano o nome dele. Qual o seu nome? Ele fala, meu nome é pastor fulano. Você não perguntou o título dele, você perguntou o nome dele. Mas o título para ele é tão importante que ele não fala o nome dele. Ele fala, meu nome é pastor fulano. Meu nome é bispo fulano. Quer dizer, ele coloca o título à frente do nome. Por quê? Porque para ele o título é tudo. Existem pessoas que pregam o evangelho para ter um título. Título de obreiro, título de pastor, título de evangelista, título de missionário, título de bispo, título de apóstolo, título disso, título daquilo. Então, as pessoas elas têm um certo capricho, né? Elas têm uma certa vaidade naquilo. E na verdade, amiga, para nós o importante é a revelação da graça de Deus. Então, não é... Para nós o evangelho não é um meio de vida. Para nós o evangelho não é um meio de nós podermos, por exemplo, melhorar a nossa vida financeira, ter uma casa melhor, ter um carro melhor. Nós não pregamos o evangelho pensando em nós não pregamos o evangelho pensando no nosso luxo, no nosso conforto. Nós pregamos o evangelho por uma revelação do Senhor Jesus. Porque quando a pessoa recebe a revelação do evangelho, aquilo impacta tanto ela por dentro que ela não consegue se omitir. Onde ela vai, ela fala do evangelho. Uma pessoa para quem é revelado o evangelho, porque muitas vezes você ouve o evangelho. Ouve, né? Aqui, ó. Né? Entra pelos ouvidos e para aqui. Então você começa a ter um certo conhecimento. Mas a revelação não acontece aqui, a revelação acontece, ó, aqui. Quando a revelação acontece aqui, aquilo começa a transbordar dentro de você. Mas transborda de uma tal maneira que onde você vai, você quer falar da graça para as pessoas. Você quer falar sobre a salvação pela graça, que Jesus já perdoou os nossos pecados, que Jesus morreu por nós, que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício, que hoje nós não precisamos mais tentar merecer a salvação, porque nós recebemos a salvação em Cristo. Então, aquilo tudo transborda em você e você quer falar isso para todo mundo. Então, foi revelada a graça para você. Então, você prega o evangelho por causa das revelações que chegaram até você, revelações do Espírito Santo, né? Ainda que saiu da boca de um homem, mas foi revelada para você pelo Espírito Santo, e que impacta você de uma maneira tão grande que você quer falar do Evangelho, você fica pensando no Evangelho, você lê a Bíblia agora e começa a entender a Bíblia, você começa a ter mais amor pela Bíblia, a sua oração fica diferente, né? No começo você até não sabe mais como orar, né? Porque antigamente toda vez que a gente ia orar, a primeira coisa, meu Deus, me perdoa dos meus pecados, ó meu Deus, eu errei, né? Hoje,
no evangelho da graça, você sabe que já tem o perdão, né? Que o perdão não é um pedido, o perdão é uma obra que foi concedida pelo Senhor Jesus lá na cruz. Então, quem crê em Jesus está perdoado. Quando você erra, se arrepende de ter errado, porque você é uma nova criatura, o seu arrependimento já é o teu pedido de perdão, você já está perdoado. Então, não é aquela coisa, eu sou pecador. Não. A Bíblia não ensina você se intitular pecador. A Bíblia diz que nós fomos feitos justos. Hoje, nós sabemos que temos uma natureza pecadora, mas nós somos hoje, diante de Deus, justos, porque fomos lavados pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus, não é? Então, amiga, tenha segurança no Evangelho, porque não tem verdade, não existe outra verdade além da verdade do Evangelho. A lei de Moisés não é a verdade atual, ela foi a verdade da sua época, né? Como houve a dispensação da promessa, depois veio a dispensação da lei, e hoje nós estamos numa outra dispensação, que é a dispensação do Evangelho. E virá ainda uma nova dispensação, que será a dispensação do milênio. Em cada dispensação tem a sua verdade. Quando a igreja for arrebatada, a verdade do Evangelho termina, porque vai começar uma outra verdade, chamada de grande tribulação. Essa é outra verdade. As coisas já não vão funcionar como agora, né? As coisas já vão mudar. Entretanto, hoje a verdade é o Evangelho da graça. E você tem que ter segurança nisso. Então, quando você conversar com uma pessoa, quando você for falar com alguém que aparentemente tem muitos anos, né, de ministério, muitos anos de igreja, que é considerado um vulto, né, no Evangelho, não se engane. Na hora que você começar a falar para aquela pessoa o que foi que o Espírito Santo revelou para você, aquela pessoa, ela vai curvar a cabeça e vai dizer assim: meu Deus, eu achava que eu sabia alguma coisa e acaba que eu estou descobrindo que o que eu não sei é nada. E você vai se admirar como a verdade ela impacta as pessoas, mesmo aqueles que, para nós, são considerados grandes no meio evangélico. Grandes, com grandes títulos, e que, na verdade, estão tão longe da verdade do Evangelho. Foi a mesma experiência que Paulo teve. Foi falar com os apóstolos achando que estava falando com gente que tinha um conhecimento gigantesco, até para ensinar ele. Qual não é a admiração dele que eles estão presos no legalismo? Presos nos costumes de Moisés ainda. E Paulo fala: meu Deus, toma cuidado, porque a gente não pode deixar eles nos influenciarem com nenhum princípio da lei. E Paulo vai embora com a destra da comunhão, porém meio que decepcionado, dizendo assim: eu achei que aprender alguma coisa, acabei ensinando o Evangelho para eles. Por quê? Porque eles não abriram o coração para a verdade. Eles ouviram o Evangelho de Jesus, mas estavam sob a influência do legalismo da lei, ainda guardando costumes da lei que não poderia. Você vê, você deve conhecer igrejas, né? Você deve conhecer, talvez até já passou por uma delas, que os pastores ainda usam a quipá. Primeiro, ele não é judeu. Segundo, ele não está numa sinagoga. Terceiro, nunca foi judeu. Que significado tem um cristão usar um quipá? Que é uma indumentária judaica. Que não deveria mais ser usada nem pelos judeus, e tem cristão usando. O talide, a estola, o menorá, o candelabro, né? Tem um candelabro em casa, acha que aquilo lá puxa, que coisa bonita, tem um candelabro em casa. Olha o candelabro, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, coisa bacana. Isso era um móvel do tabernáculo, isso era um móvel do templo de Salomão. Não faz parte da mobília cristã. Por quê? Porque é um objeto que representa a lei. A Arca da Aliança, tem gente que tem uma arquinha em casa, né? Eu tenho uma Arca da Aliança em casa. Olha que coisa bonita, isso aqui abençoa a minha casa. Objeto da lei, a arca, né? Que tinha dentro da arca a lei, o pote de maná e a vara de Arão. Que quando a tampa da arca foi aberta, morreram milhares de pessoas. Por quê? Porque representava a desobediência, representava a irreverência, representava a rebelião. Estava dentro da arca. Tem gente que tem arquinha em casa e acha que é uma grande coisa. A arca teve o seu valor no seu período, né? Porque aquela arca de ouro, né?
toda de madeira e toda de ouro. Representava Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus. A madeira representando o homem, a natureza humana, e o ouro representando a divindade. 100% homem, 100% Deus. A presença de Deus ficava na arca. Hoje a presença de Deus está em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, nós hoje temos a presença de Deus em nós. Por quê? Porque Jesus é a nossa arca da aliança. Não é mais aquele móvelzinho. Jesus é a nossa arca. Deus, ele fala conosco hoje através do sangue de Jesus, o sangue que era derramado na tampa da arca no propiciatório. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento, ainda tem tanta gente que ainda pratica esse tipo de coisa. Pastor, é pecado ter uma arca em casa? Não é pecado. É um objetozinho que lembra a lei. Eu, particularmente, não gosto disso em casa. Eu não gosto. Eu tenho algumas coisas que eu guardo para poder mostrar no culto. Às vezes eu vou falar sobre alguma coisa, então eu mostro. Mas eu confesso que isso até me incomoda um pouco. Eu realmente não atino a esse tipo de coisa, não. Não gosto, não gosto. Porque eu não vivo mais pela lei. Hoje eu vivo Jesus. Para mim, hoje, tudo é Cristo e ponto final. Acabou. Não tem mais nada além de Cristo, né? Então essas coisas me deixam um pouquinho assim incomodados, né? Tem gente que tem. Não é pecado. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque como eu sei que aquilo era apenas uma sombra que falava a respeito de Cristo, hoje eu tenho Cristo, não preciso mais de sombra. Então hoje eu vivo pela minha fé na pessoa do Senhor Jesus. Tá certo? Então, mas eu quero que fique bem claro isso para você. Que você ter o conhecimento da verdade, o conhecimento do evangelho é maravilhoso. E você não deve se intimidar diante de ninguém, absolutamente ninguém. Porque tem muita gente que parece ser alguma coisa, mas que está tão longe do conhecimento da verdade. Tá certo? Bom, ficou claro, acho que até aqui, né? O encontro de Paulo, os problemas que ele enfrentou, as dificuldades, a decepção que ele teve com cristãos, né? Os falsos irmãos, como ele diz, que tinham aparência de piedade, mas estavam presos no legalismo ainda, e isso Paulo ficou muito decepcionado, mas de qualquer forma ele conseguiu êxito, conseguiu receber a autorização para ele seguir, né, com portas abertas para pregar o evangelho da graça, e foi o que ele fez. Foi embora feliz da vida, não deixou circuncidar em Tito, não deixou de forma alguma, e ele vai. E quando Paulo vai embora, depois que Paulo vai, ele fala assim para Pedro: Pedro, você que é o responsável aqui da igreja, faz o seguinte, vai me visitar, vai conhecer a igreja dos gentios. Você só conhece a igreja de judeus, né? Você pregou o evangelho para os judeus, a sua igreja é formada de judeus. Vá até a nossa igreja, vá ver como que é uma igreja formada por gentios, e você vai perceber como que o Espírito Santo tem derramado os dons, como que o Espírito Santo tem abençoado, como que eles têm se convertido. Você vai ver que maravilha que é a igreja. Pedro falou assim: tá bom, nós vamos nos encontrar qualquer dia desse. E é o que nós vamos ler agora, aqui adiante. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Diz assim, ó. Tá acompanhando comigo? Tá comigo ainda? Gálatas 2, 11. O título é: Paulo repreende a Pedro, fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos ler o texto. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, quando Pedro, que é Cefas, saiu de Jerusalém e veio até Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O negócio ficou feio, né? Repreensível. Repreensível significa declarado culpado por ter consciência dos fatos pontuais e não ter cumprido. Então, quando a Bíblia fala que Pedro se tornou repreensível e Paulo resistiu face a face, não é que Pedro era pecador, não é que Pedro era um mau caráter, não é isso. Pedro era um apóstolo, um homem de Deus, que pregava o evangelho para os judeus, só que não estava pregando o evangelho como deveria. Ele estava cedendo aos costumes judaicos, e ele veio até a igreja dos gentios agora, onde Paulo pregava, na Antioquia, e ele então vai agora bater de frente com Pedro. Fala: peraí, Pedro, peraí. Pedro então começa a manifestar umas coisas lá, que Paulo então coloca ele no lugar dele. Fala: Pedro, não dá.
Então Paulo repreende. Pedro começa a tomar umas atitudes e Paulo está olhando, então Paulo repreende ele porque ele agora se tornou repreensível. Ele não estava vivendo 100% os princípios do evangelho. Então ele precisou ser repreendido. Isso às vezes acontece muito comigo. Às vezes, por exemplo, eu estou convivendo com alguém na igreja, convivendo com obreiros principalmente, e às vezes eu percebo que o obreiro ele fala uma coisa e que aquilo que ele fala, sem ele perceber, ele está se baseando na lei. Eu chamo ele e falo assim, ó, você falou assim, 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 não pode. Isso aí é um princípio da lei, né? Você falou para determinada pessoa, por exemplo, que se ela, por exemplo, fosse... se ela começasse a orar 3 horas da manhã, que Jesus iria abençoar mais ela. Eu falei, não. Nós precisamos orar. Agora, dizer que você vai ser mais abençoado porque você ora 3 horas da manhã, de onde que você tirou isso? Onde está escrito isso no Evangelho? Você pode orar de manhã, à tarde, à noite, meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, né? Por exemplo, orar de madrugada é bom. Por que que é bom? Tranquilidade. Ninguém te incomoda, você levanta, vai lá, dorme, tal. Agora, não, porque se eu acordar 3 da manhã, então eu vou fazer um sacrifício. Tá aí. Olha o problema. Quer dizer que você vai ser abençoado pelo teu sacrifício e não pelo sacrifício de Cristo? É isso que você está querendo dizer? Então, não diga que tal horário é melhor, porque qualquer horário é horário de orar. De manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Agora, você pode orar de madrugada? Pode. Pastor, eu gosto de orar de madrugada porque é tranquilo. Não tem criança, não tem celular, não tem nada. Eu dobro meu joelho ali, aquele silêncio. Eu falo com Deus. Né? Às vezes eu acordo de madrugada para ir no banheiro, eu aproveito e vou orar. Ótimo, não tem problema nenhum. Ore mesmo. Faça isso, pode orar. Agora, não caia nessa. Vou orar, eu vou colocar o relógio para despertar 3 da manhã, porque é muito difícil acordar 3 da manhã. Para mim, olha, é muito difícil. Então eu vou ir orar meio que capengando, né? Meio dormindo, meio acordado. Vai ser um grande sacrifício, mas como eu estou precisando ser abençoado por Deus, eu vou fazer esse sacrifício e pelo meu sacrifício, então Deus vai se agradar mais de mim. Tá vendo? Princípio da lei. Então, tem que ser repreendido. Então, nós estamos atentos. Quando a gente percebe que uma pessoa está fugindo do princípio da lei, a gente chama, exorta, conversa com ela, para que ela seja educada no princípio da graça, né? Para não ser repreendida, né? Educada para não ser repreendida. Pedro já tinha aprendido. Por que estava sendo repreendido por Paulo? Porque ele tinha aprendido, mas estava fazendo errado. Então não pode fazer errado. O evangelho é sagrado, o evangelho é sério. Ele tem que ser levado a sério. Ele não pode quebrar os princípios dele. Então quem prega o evangelho da graça tem que estar muito bem consciente de que você nunca pode pender para o esforço humano, né? Ou para a justificação de qualquer tipo de sacrifício. Mas sim pela confiança e pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, você que é da nossa igreja sabe bem disso. Nós não aceitamos na igreja qualquer tipo de sacrifício que não seja o sacrifício de Cristo. Essa ideia de ter que sacrificar salário, sacrificar dinheiro, sacrificar casa, sacrificar carro, sacrificar isso, sacrificar aliança, sacrificar isso, nós não aceitamos isso. Por quê? Porque o único sacrifício mencionado na nossa igreja é o sacrifício do Calvário, é o sacrifício de Jesus, não é? Nós precisamos sim nos apoiar no sacrifício de Jesus, para sermos abençoados, só o sacrifício de Jesus. Compreende? Esse é o sacrifício que vale a pena. Esse é o sacrifício que abençoa, porque não é nosso, é o do nosso Senhor. Tá certo? Bem, vamos no versículo 12 agora. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, olha o que acontecia. Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os dar circuncisão. Olha só, Pedro. Olha só o que Pedro está fazendo. Pedro está na igreja, com Paulo, com gentios, né? Que ele sabe que agora eles são unidos pela cruz de Cristo, né? Que por causa da cruz de Cristo não há judeu, não há gentil. Tá tudo certo. Mas aí chegam alguns judeus da parte de Tiago, enviado por Tiago, e quando chegam, Pedro, temendo ser mal visto por eles, por estar comendo com os gentios, porque judeus e gentios não comiam junto, isso na lei.
né? Isso dentro do legalismo. Mas agora, dentro do evangelho, não havia mais judeu e gentil. O que haviam eram pessoas nascidas do Espírito Santo, que haviam recebido o Espírito Santo, tanto judeu como gentil. Agora eles eram uma família, um corpo só, todos unidos pelo corpo de Cristo. Não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem gentil, não tem grego, não tem ninguém. Todos agora são uma coisa só, filhos de Deus. E Paulo acreditava que Pedro entendia isso. E tá lá Pedro comendo com gentios e coisa e tal. Tudo bem, ótimo. Aí chegam os judeus, Pedro se afasta dos gentios, não come mais com os gentios e agora só come com os judeus. Quando Paulo viu aquilo, Paulo ficou horrorizado, dizendo assim: Pedro, pelo amor de Deus, você parece que não viveu com Jesus. Jesus não comia com pecadores. Você não viu Jesus na casa de Zaqueu. Você não viu Jesus, ele era chamado amigo dos pecadores. Pedro, pelo amor de Deus. Quer dizer que você diz que Jesus é o teu Senhor? Você diz que é discípulo, que é apóstolo de Cristo, e você não pratica o que Cristo praticou? Que tipo de apóstolo que é você? Que tipo de discípulo que é você, Pedro? Pelo amor de Deus. Como que você pode excluir os gentios? Como que você pode favorecer os judeus em detrimento dos gentios? Quer dizer que até ontem você estava comendo com eles, tudo bem. Agora que chegam os judeus, você não come? E a Bíblia fala que por causa de Pedro temeu. Temeu. Quer dizer, Pedro pensou o seguinte: o que é que vão falar de mim? Não é? Isso me faz lembrar aquelas pessoas, por exemplo, que ela vem de determinadas igrejas. Por exemplo, ela começa a assistir o nosso programa, ela começa a assistir os nossos cultos, aí um dia ela decide assim: ó, eu vou lá na igreja, vou na igreja Graça e Verdade, quero conhecer lá. Falam tanto da igreja, eu quero conhecer pessoalmente. Aí ela vai na igreja, ela gosta da igreja, ela ouve o evangelho, né? Fica impactado com o evangelho da graça, sobre Jesus, tal. Fica até receosa no começo, porque é comum, ela ouve tanta coisa do legalismo, que quando ela ouve a graça, o evangelho, ela chega a ficar meio assustada. Aí ela sai dali, ela vai para outro lugar, e quando ela chega na igreja dela, ou quando alguém que é da igreja dela pergunta para ela assim: eu não te vi domingo na igreja, você foi aonde? Aí ela: eu fui lá num lugar lá, tá? Então, mas aonde que você foi? Fui numa igreja. Mas que igreja que você foi? Sei lá, uma igreja lá. Eu vi pela televisão, não sei nem dizer o nome dela. Deixa pra lá. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela ouviu a verdade, que ela ouviu o evangelho, só que agora ela está com medo de assumir isso. O que vão falar de mim? Vão me criticar. Sabe, amiga e amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero ser bem franco no que eu vou te falar. Uma pessoa que é sincera, uma pessoa que realmente ela vai a uma igreja ou ela frequenta uma igreja por causa do que é correto, por causa da verdade. Ela não se importa com as críticas. Ela não se importa o que vão falar dela, né? Ela teria sim que sentir vergonha se ela foi num determinado lugar e chegou lá, era uma bagunça danada, nada condizia com nada, totalmente fora da Bíblia. Aí ela deveria ter vergonha. Mas ela vai na igreja, chega numa igreja séria como é a nossa igreja, uma igreja que prega a palavra, que prega o evangelho. E ela sai dali, ela tem vergonha. Sabe por quê? Porque ela quer agradar os amigos dela, ela quer agradar a família dela. Ela tá na igreja e não tá preocupada com a verdade, porque ela acabou de ouvir a verdade e ela fica assim: fico na igreja Graça e Verdade porque eu encontrei a verdade, ou fico na minha igreja por causa dos meus amigos, mesmo sabendo que tá errado, que a doutrina tá errada. É uma igreja bacana, uma igreja legal, tem gente maravilhosa lá, mas a doutrina tá errada. O que eu faço? Eu fico na minha igreja por causa dos meus amigos, por causa das minhas responsabilidades que eu tenho, ou eu agora vou numa igreja onde eu encontrei a verdade do evangelho? A pessoa sincera, ela não vai pensar duas vezes. Ela vai falar assim: ó, achei a verdade, ali é meu lugar.
Porque eu não vou na igreja para agradar ninguém, a igreja não é um clube social, a igreja não é uma festa, a igreja é um local de ouvir a palavra de Deus. E eu fui ouvir a palavra de Deus, me senti bem, gostei, e olha, vou continuar. A partir de agora, a minha igreja vai ser essa igreja. Tá bom, ótimo. Por quê? Porque você se deparou com a verdade. Veja, Paulo está falando exatamente sobre isso. Pedro conhecia a verdade porque ele viveu com Jesus. Mas agora, entre agradar os judeus e fazer a vontade de Jesus, ele estava agradando os judeus. Paulo, na hora, repreendeu ele. Não aceitou, não. Falou, peraí, que história é essa? Ou você é cristão ou não é cristão. Né? Ou você vive pelo evangelho ou você vive pelo judaísmo. Você não pode ser as duas coisas. Então, Paulo está, falando sério com Pedro. Repreendeu Pedro, né? Aí ele diz assim, ó. Vamos ver. Versículo 13 agora. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Eu queria falar um pouquinho, já para a gente poder ir terminando, sobre dissimulação. O que é dissimulação? Quando você lê na Bíblia a palavra dissimulado, leia hipocrisia. Hipocrisia. O que é hipocrisia? Você vai se admirar de saber o que é hipocrisia. De onde nasceu a hipocrisia? Hipocrisia quer dizer alguém agindo sob máscaras. Uma pessoa que está usando uma máscara, né? Um ator, ou está fazendo uma encenação, ela é chamada de hipócrita. Você está vendo algo, mas a verdade é o que está por trás daquilo, né? Você está vendo a aparência e não a verdade. Então, hipocrisia é justamente a falta de sinceridade, a falta de verdade. Mas a palavra hipocrisia nasceu justamente na cultura grega dos atores, naqueles auditórios, né? Onde eram feitos teatros. Aqueles atores, eles tinham por nome hipócritas. Não era uma palavra pejorativa, porque a palavra hipócrita quer dizer aqueles que usam máscaras, aqueles que estão por trás da máscara. Então eles eram chamados de hipócrita. Então, por exemplo, é como você encontrar um ator na rua e falar assim: ô ator, ô fulano, como é que tá? Você chamar ele de ator, você não ofende ele. Na época, né, na antiga Grécia, você chamar uma pessoa de hipócrita, você estava, na verdade, elogiando ela. Elogiando, né? Quem criou o teatro foi um homem chamado Hipócrates, da onde nasceu hipocrisia, que é o ator. Então, quando você fala hipócrita, você está falando de um ator, de um encenador. Ele está demonstrando algo e não é aquilo. Na nossa tradução é dissimulação. Então, um dissimulado é um hipócrita, que já é pejorativo agora, né? Na nossa língua é pejorativo. Não vai por aí chamando ator de hipócrita que ele vai dar uma surra em você. Então não chama ninguém de hipócrita. Mas a verdade é que a hipocrisia é o ato praticado por todo aquele que aparenta ser uma coisa que no fundo não é. Ele é um hipócrita, né? Que no nosso caso agora já é hipocrisia, que já é pejorativo, e é a palavra dissimulação. E a Bíblia diz que o próprio Barnabé se deixou levar. Porque lembra que Barnabé e Tito foram com Paulo para Jerusalém? Lembra? Aí depois eles voltaram. Agora, influenciado por Pedro e pelos demais judeus, o próprio Barnabé se torna um homem hipócrita, porque Paulo já não estava vendo a mesma sinceridade em Barnabé que ele conhecia. E ele conhecia bem Barnabé. Barnabé também foi repreendido. Foi repreendido, né? Por causa da hipocrisia dele. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. 2 pontos. Aí ele vai dizer, o que ele disse? Se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha só que coisa. Pedro
sendo judeu, por natureza, obrigava, entre aspas, né? Impunha para os judeus a viver como gentios, né? Ou impunha para os gentios a viverem como judeus. Aí ele fala assim no versículo 15: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Então Paulo fala o seguinte: olha, Pedro, você, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu. Por que agora, aqui perto dos judeus, você quer impor para os gentios viver como judeu? Você quer impor o judaísmo para ele? Por que quando os judeus não estão perto de você, você vive como gentio? Você vive direitinho o evangelho. É só chegar aos judeus que você começa a querer impor para os judeus, para os gentios, o judaísmo. É isso que Paulo estava falando que era hipócrita. Que ele era hipócrita. Falou assim, nós somos judeus por natureza. Não somos como gentios, que eram chamados de pecadores. Não. Nós, Pedro, teríamos até justificativa para viver como judeu e não vivemos. Agora você quer impor para os gentios viver como judeus? Você quer impor lei para gentio? Você quer impor regra para gentio? Você quer falar de lei para gentio? Se nós que somos judeus vivemos hoje como gentio e você quer impor para o gentio o judaísmo, Pedro, você está fora de si, Pedro. Você está totalmente equivocado. Como é que você pode levar princípios do judaísmo para os gentios? O judaísmo nunca foi dado para os gentios, era para os judeus. E agora você quer levar, agora que eles estão na graça, você quer levar legalismo para eles? Então, Paulo ficou horrorizado com algumas atitudes de Pedro. E no versículo 16 ele fala assim: sabendo, quer dizer, você é sabedor, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ninguém será aceito por Deus, aceito diante de Deus, salvo, abençoado, ninguém. Olha o que Paulo está falando. Nós, judeus, hoje cremos em Jesus, por que a gente vai querer levar os gentios a crer em Moisés, na lei de Moisés? Não faz o menor sentido. Falou assim, mesmo porque nós sabemos, né, que pelas obras da lei ninguém será justificado. Para que colocar esse peso em cima dos gentios? Versículo 17. Mas se procuro ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Perdão. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados ou considerados pecadores? Dar-se ao caso de que Cristo, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, e eu falava, Pedro, se o que Jesus nos ensinou, se o evangelho é considerado talvez pelos judeus como um pecado, e hoje nós, eu e você, sendo judeus, praticamos o evangelho, vivemos o evangelho, que eles consideram pecado, seria o caso de Cristo, né? Seria o caso de nós termos achado pecadores e Cristo ser ministro do pecado? Ele fala, certo que não. Porque se o evangelho da graça, se a justificação da fé, se crer na justificação, se crer no sacrifício de Jesus, se viver hoje exclusivamente pela obra da cruz, alguém diz que é pecado? E isso foi o que Cristo ensinou? Então Cristo é ministro do pecado. E é óbvio que não é. Cristo nunca ensinou o pecado para o homem. Cristo trouxe, através da graça, a salvação para todos os homens. Mas tem gente por aí que diz o seguinte, olha, cuidado com a igreja que prega a graça. Olha, muito cuidado, porque a graça é uma autorização para pecar. Cuidado, hein? Essas igrejas que pregam a graça, que não pregam a lei, o povo é um povo perdido, é um povo que vive, sabe, daquele jeito. Porque a graça é autorização para pecar. Quem fala isso não tem o mínimo conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 19. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Será que Jesus ia trazer a graça para jogar o homem no pecado?
na bagunça, amiga, cuidado. Porque os legalistas sempre vão se levantar contra a igreja que prega a genuína graça. Eles não aceitam a graça. Eles não aceitam que Cristo fez tudo perfeito, porque eles acham que o homem tem que fazer a parte dele e o homem não tem que fazer nada. O homem ele é salvo pela graça. Hoje, o que nós temos que fazer é viver para agradar o nosso Senhor. Crescer no conhecimento, louvor, adoração, viver de acordo com a vontade dele, para agradá-lo, não para merecer nada, mas por tudo que nós já recebemos do nosso Salvador. Versículo 18, terminando. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, quer dizer, eu saí da lei, conheci o evangelho, agora volto para a lei, a mim mesmo me torno transgressor. Eu estou admitindo que eu sou um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. A lei dizia, pecou, morre. E eu morri em Cristo, estou crucificado em Cristo. Então eu cumpri a lei. E pela lei eu estou morto. Estou morto para a lei. Eu morri pela lei e pela lei eu estou morto. Para viver para Cristo, né? Estou crucificado com Cristo. Logo, olha o que ele diz agora. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo, porque a graça pode ser anulada. Ele diz, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça, se o ser aceito por Deus é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quer dizer, a morte de Cristo não valeu de nada. Qualquer pessoa que ela acredita que o que ela vai fazer, que o que ela está fazendo, que o sacrifício dela, que as atitudes dela vai trazer bênçãos para a vida dela, ela está se justificando num princípio da lei que é o sacrifício pessoal, não o sacrifício de Cristo. E nesse caso, para ela, Cristo morreu em vão. A morte de Cristo para ela não adiantou nada. Por quê? Porque ela ainda está morta nos seus pecados por não ter compreendido a obra do seu Salvador. Tá bem? Gente amiga, bom, eu vou parar por aqui agora. Daqui a pouquinho, 9 horas, tem a oração, né? Eu não quero deixar de orar. Amanhã nós vamos falar... Amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, nós vamos estar na igreja, né? No culto presencial, no Seminário do Espírito Santo. Quem mora em outro país ou em outro estado, pode acompanhar o culto online, tá bom? Quem é aqui de Indaiatuba, quem é de Itu, esteja conosco, 7h30 da noite no culto presencial. Faz o agendamento, esteja conosco. Quem é de outro estado, outro país, acompanha pela internet que nós vamos transmitir o culto, o Seminário do Espírito Santo, 7h30 também, tá? Na quinta-feira, a gente volta, se Deus assim permitir, nós vamos voltar no capítulo 3, né? Falando sobre Paulo apela para a experiência dos Gálatas, e Paulo também fala sobre a experiência de Abraão e fala também a lei não pode invalidar a promessa e também já vai para a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Então, quinta-feira se prepara, tem bastante coisa para ler, tá bom? Na continuidade do nosso estudo. Bem, amiga e amiga, nós vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de todos. Foi importante o estudo para você? Deixa seu comentário. É importante você deixar o comentário porque as pessoas leem o seu comentário e acabam entendendo outras coisas também. Diga o que você achou, diga o que o estudo está representando para você. Deixa aqui a sua contribuição através das suas palavras, tá bom? Vai ser muito importante para o nosso grupo de estudo, tá certo? Até para eu avaliar o seu entendimento também. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até quinta-feira, 7h30 da noite, com mais um estudo do livro de Gálatas. Até lá.